Vilma Leles, sou presidente do Congresso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e estou aqui hoje com o Dr. Rodrigo Pascoal e a doutora Maria Auxiliadora, que farão parte dessa coordenação. Nós vamos iniciar, então, convidando o Dr. Pedro Antônio Nogueira para nos falar sobre como lidar com urgências e emergências em oftalmologia. Pessoal, o que eu vou trazer para vocês é, na verdade, tentar sintetizar qual é a rotina das urgências e emergências em oftalmologia, tá? Então, divido a mesa aí com mais 2 outros colegas que vão certamente agregar muito para vocês para os assuntos da oftalmologia. Não dá para a gente esquecer da anatomia básica do olho, isso vai ajudar bastante a vocês entenderem e compreenderem algumas orientações que eu vou passar. E, basicamente, lembrar do seguinte, existe uma definição básica, isso nos auxilia em potencial na rotina do pronto-socorro, que é a definição entre emergência e urgência. Então, basicamente, a gente traz isso para a oftalmologia proporcional ao que a gente vê dentro da rotina médica. Emergência é aquela condição onde a gente tem um risco iminente de um transtorno ou do olho, ou propriamente da visão, de forma definitiva. As urgências são as outras situações que exigem uma interação direta via um médico oftalmologista, muitas vezes através do pronto-socorro. Então, das emergências, eu trouxe algumas coisas que acho que podem fazer diferença para vocês. Primeiro, quando a gente fala de uma situação de dor ocular de grande intensidade. Vou abordar 2 temas aqui. Então, primeiro tema, vamos falar um pouquinho sobre o glaucoma agudo. Esse paciente ele vai se apresentar, além da queixa de dor, ele vai trazer para vocês uma condição de uma midríase fixa. Muitas vezes a gente vai conseguir identificar que ele tem uma certa opacidade da córnea, existe uma assimetria quando a gente avalia ambos os olhos. Basicamente, isso está atrelado a uma restrição do ângulo, que é a transição entre a íris e a esclera, e isso gera um comprometimento do processo de drenagem que a gente pode facilmente resolver muitas vezes através de um laser. Porém, o que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, existem inúmeras possibilidades atreladas a essa condição do glaucoma agudo, que é o que vocês estão vendo aí. Então, eu não trouxe a condição aqui imaginando da possibilidade de uma resolução do processo, mas sim do fato de entender algumas coisas, ou seja, identificar para daí interagir com o médico oftalmologista, mas trazer algumas peculiaridades, onde, por exemplo, muitas vezes a gente acaba utilizando para esses pacientes a acetazolamida e mesmo o manitol. Como acaba espoliando bastante no uso da acetazolamida um pouquinho mais prolongado, a gente acaba associando o cloreto de potássio. Porém, o que é importante aqui e que o clínico ele é determinante para essas condições. Muitas das vezes, se eu tenho um paciente nefropata, se eu tenho um paciente cardiopata, se eu tenho um paciente que tem alguma outra alteração na cascata da coagulação e que pode ter como consequência uma alteração por motivo do uso dessa terapia, quer dizer, a interface entre o oftalmologista e o clínico é fundamental. Uma outra coisa é a abrasão corneana. Muitas das vezes nós vemos transtornos do paciente que busca o pronto-socorro geral e o que falta, às vezes, é um equipamento básico. Então, a oftalmologia ela se utiliza bastante da fluoresceína. A fluoresceína, basicamente, ela é um corante utilizado para impregnar em células em sofrimento ou células mortas. Mas, para que a gente tenha a ideia da área da lesão, é necessário que nós nos utilizemos de uma luz azul. Basicamente, o que tem na nossa lâmpada de fenda é o azul cobalto. A gente sabe que é uma luz azul que tem uma intensidade que ela ainda é visível, não tem capacidade de gerar um dano direto, mas muitas vezes quando a gente tem uma lanterna de luz azul e um colírio de fluoresceína numa rotina do pronto-socorro, isso é suficiente para a gente entender se o paciente tem uma lesão de córnea ou não. Porque muitas vezes esse paciente vai chegar para vocês com uma queixa de olho vermelho. E aí o que acaba acontecendo é que um colega ou outro acaba prescrevendo um anti-inflamatório hormonal, o que acaba gerando como consequência disso um outro transtorno que predispõe a um quadro infeccioso e aí nós vamos ter um problema. Então, basicamente, quando a gente instila a fluoresceína e usa o azul da lanterninha comum, já é suficiente para a gente identificar uma série de lesões diferentes.
Independente disso, eu tenho que saber qual é a lesão que eu estou vendo? Não, você só precisa entender se existe ou não uma lesão, para que você possa encaminhar esse paciente de forma adequada, para que a gente não corra o risco de estar prescrevendo uma medicação que possa gerar um transtorno ainda maior para esse paciente. Outra coisa, um paciente que chega no pronto-socorro com um comprometimento de campo visual. Nós temos opções e possibilidades dentro dessa hipótese diagnóstica, mas basicamente quando a gente fala, por exemplo, de um descolamento da retina, poxa, para isso a gente precisa fazer uma fundoscopia. A gente vai ver essa imagem que tem esse aspecto em tenda, existe um aspecto realmente direto de um descolamento, e mesmo quando a gente fala de uma hemorragia vítrea, quando a gente aborda esse paciente, a fundoscopia dele vai ter esse aspecto que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse, por exemplo, é um quadro mais agudo, ou esse, por exemplo, é um quadro mais crônico. Mas o que eu quero trazer é que hoje, na atual conjuntura e as leis, mesmo impostas pelo Conselho Federal de Medicina, a gente já consegue usar alguns equipamentos, esse é só um exemplo deles, em que esse equipamento ele pode ser utilizado num pronto-socorro geral e ter uma interface direta com a oftalmologia através de uma teleinterconsulta. Porém, o que é importante ainda dentro dessa condição é entender que existem situações outras que podem causar uma perda visual súbita, que também é uma emergência e que está atrelada diretamente com situações de oclusão venosa ou oclusão arterial. Aqui nesse gráfico, ele é de um livro que depois ao final eu vou mostrar para vocês, que é um livro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que aborda só as urgências e as emergências, onde vocês podem ver que a grande maioria das vezes tem causas vasculares sistêmicas atreladas a essa condição. E daí não daria para deixar de abordar a questão da retinopatia diabética, né? É uma doença metabólica crescente, é a doença metabólica que mais cresce hoje no planeta e que consequentemente gera muitos transtornos da microvasculatura. E os olhos, obviamente, são constantemente acometidos. Além disso, quando a gente fala um pouquinho sobre as oclusões venosas, temos várias situações. Nós podemos ter a oclusão de um ramo venoso, podemos ter uma oclusão da veia central da retina, as imagens são as mais variadas possíveis, mas o ideal aqui, para essa interpretação, é entender que muitas causas sistêmicas podem levar a manifestações oculares. E esses pacientes, muitas das vezes, precisam de uma avaliação sistêmica adequada, de uma triagem adequada. E aí, novamente, uma interface com a oftalmologia. Quer dizer, é muito mais amplo do que parece. Outra coisa, as oclusões arteriais, elas geram esse aspecto de palidez da retina, mas o que eu quero trazer para vocês é basicamente o seguinte: esse paciente ele precisa de uma avaliação sistêmica. A gente já sabe que vai haver a reperfusão da artéria em até 72 horas. Porém, se a gente tem a oclusão de um ramo, muitas das vezes, se essa oclusão ela ultrapassa 97 minutos, a gente já tem um comprometimento definitivo. E se a oclusão é central, com 12 a 15 minutos, isso já é definitivo e a perda visual é irreversível. Então, assim, a gente precisa entender esse paciente, ele precisa fazer exames gerais, é necessário que haja uma abordagem adequada para que a gente tenha uma perspectiva visual que seja proporcional a um atendimento primário com uma orientação adequada. Outra coisa, a queimadura, né? É importante a gente entender o seguinte das queimaduras. Nós temos dentro da epidemiologia a seguinte situação: a grande maioria das vezes homens em período economicamente ativo, são trabalhadores, as causas são químicas e térmicas, muitas das vezes elas são unilaterais. O que a gente consegue entender é que as causas químicas são as mais frequentes, as causadas por álcali são as mais frequentes, porque estão inseridos em produtos que a gente utiliza na nossa rotina habitual da casa. Essa condição de queimadura, na verdade, ela é uma emergência e ela traz um conceito bem peculiar, que é o seguinte: na grande maioria das vezes a gente precisa abordar esse paciente e tratar ele antes de fazer a anamnese. O que eu quero dizer com isso? É importante lavar esse paciente. Ele precisa ser lavado, o produto químico precisa ser removido. Isso vai fazer a diferença para a perspectiva visual dele. Basicamente, quando a gente fala de substâncias causadoras,
a gente tem os álcalis, a gente temos os ácidos e, finalmente, outras eventuais causas. Mas, basicamente, quando a gente fala de queimadura por álcali, a mais frequente é a queimadura por amônia. Aqui é um exemplo disso, o paciente sempre vai estar queixando de ardência, muitas vezes ele se queixa de dor. Se a gente tiver lá o colírio de fluoresceína e uma lanterna azul, nós conseguimos identificar a área da lesão que acomete a córnea ou a conjuntiva. Isso já é suficiente para a gente poder encaminhar o paciente adequadamente. Uma outra coisa, é importante a gente lembrar que o álcali ele tem uma capacidade de penetrar dentro do olho, muitas vezes em 2, 3 minutos do contato direto, e isso acaba gerando um comprometimento ainda mais potencial. Uma outra coisa é que ele estimula a liberação das enzimas que são as colagenases, e isso faz com que haja um comprometimento muitas vezes agressivo e potencial da córnea. Quando a gente fala sobre as queimaduras oculares de origem ácida, um dos ácidos mais comuns é o ácido sulfúrico, a maior incidência que a gente vê, e ele tem uma correlação direta em causar necrose celular, ou seja, tem uma capacidade também destrutiva que é significativa e a abordagem imediata vai fazer toda a diferença. Em termos de queimadura térmica, muitas das vezes o que a gente vê mais frequentemente dentro do pronto-socorro são aqueles casos atrelados à solda, mas existem outras possibilidades e que são bem frequentes também. O que é importante nesses casos de queimadura térmica, ou mesmo diante das outras queimaduras químicas, sejam elas causadas por ácidos ou álcali, por favor, não disponibilizar o cloridrato de propacaína para o paciente, porque muitas das vezes o uso livre disso vai fazer com que ele não tenha dor sem ter a percepção de uma piora. E isso muitas vezes leva literalmente ao derretimento da córnea. O paciente chega para a gente para uma avaliação oftalmológica com o olho perfurado. Bom, esse é o ponto mais importante. Antes da anamnese, façam a lavagem. Independente disso, existem muitos colegas que trabalham em empresas, indústrias, fazem a orientação direta desses colaboradores e essas empresas obrigatoriamente elas têm que ter a área de lavagem, isso é fundamental para que haja uma abordagem inicial, mas o mais importante é isso aqui, a gente tem que perder tempo lavando esse olho. Por quê? Porque não necessariamente a gente vai conseguir remover aquele elemento com uma única lavagem. Então nós vamos perder ali alguns litros de soro fazendo a lavagem, permitindo com que haja remoção do produto e assim evitando um transtorno maior desse paciente. Muitas das vezes a gente tem que debridar. Tudo bem, eu sou um clínico, eu preciso encaminhar adequadamente para o oftalmologista, ótimo, mas inicialmente é necessário que seja feita a lavagem adequadamente. A grande maioria das vezes a gente consegue entender isso e que esses acidentes eles acontecem simplesmente pela falta de um equipamento de proteção individual muito simples, que são os óculos. Então, é fundamental levar essa orientação para os pacientes, abordar esse tipo de coisa, porque a prevenção ainda é o melhor caminho para a gente evitar os transtornos. É claro que, quando nós falamos da classificação, existe lá toda uma classificação para a gente entender o padrão dessa queimadura. Aqui nós temos uma variação dessa classificação, a gente consegue identificar facilmente aí quadros mais brandos para quadros potencialmente mais graves. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que na progressão dessa queimadura, o período entre o momento da queimadura e 7 dias daquele momento é um período crucial. Porque muitas vezes o paciente chega para a gente, depois de ter passado num pronto-socorro geral, onde ele recebeu uma lavagem imediata e única com 1 litro de soro. E ele ficou 1 semana até conseguir ter o acesso com o médico oftalmologista, e aquele produto continuou fazendo efeito. Ou seja, quando ele chega, nós já temos um transtorno absolutamente grave, com potencial de ter uma perda visual ou uma alteração anatômica definitiva. Portanto, lavem, antes de poder ter um encaminhamento adequado. E esse encaminhamento é fundamental, que seja logo nas primeiras horas, dia do momento da queimadura. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é em termos de tratamento. De novo, qual é o tratamento inicial? É irrigar, é lavar, isso é fundamental. Tá? É claro que a analgesia é fundamental, nós temos aí um escopo enorme de possibilidades de tratamento imediato apresentado aqui para vocês, principalmente no período da fase aguda, mas o que eu entendo que é o mais importante é que a gente evite
casos como esses que vocês estão vendo aqui, onde a gente tem que abordar esse paciente posteriormente com um transplante de limbo, permitindo com que eventualmente a córnea dele responda e nós tenhamos uma melhoria de transparência, mas para isso é necessário que haja a lavagem inicial adequada. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é sobre os traumas, né? Nós temos alguns tipos de trauma. Basicamente, o que eu gostaria de trazer é que a grande maioria das vezes são homens, indivíduos menores de 50 anos, que têm um comprometimento visual definitivo. Isso impacta muito na história laboral de cada um deles e, obviamente, numa série de outros transtornos administrativos. É claro que, se a gente avalia a incidência do trauma, mesmo a literatura americana ela traz uma incidência baixa. Vamos imaginar que lá a gente tem uma eficiência atrelada ao uso do equipamento de proteção individual que muitas vezes é maior do que a gente tem aqui. E mesmo assim a gente identifica que quando a gente fala de trauma, essa alteração ela pode ser definitiva e pode causar impacto. Hoje, quando a gente fala da cidade de São Paulo, município de São Paulo, municípios ao redor, a gente tem basicamente aí cerca de 30 serviços que atendem trauma. Esses serviços a gente conseguiu mapear, identificar quem atende, quem não atende, mas basicamente conversando com eles, o mais adequado e o ideal é classificar esse trauma. Aqui eu trago para vocês 3 zonas, é muito simples de conseguir entender isso. A zona 1 é quando nós temos uma alteração da córnea, a zona 2 é a transição da córnea para a esclera, e a zona 3 é quando existe uma alteração escleral. Ou seja, da córnea para a esclera é progressivo e potencial o acometimento. Ou seja, quando nós temos um transtorno escleral, a chance desse paciente ter uma perda visual definitiva, uma alteração anatômica significativa, é bastante grande. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é que esse trauma ele pode ser aberto ou ele pode ser fechado. Quando a gente fala do trauma fechado, é pelo impacto, é a reverberação, é a onda de impacto que gera o transtorno. E isso pode partir de um ponto de contato superficial, mas que independente, como vocês veem nessa figura aí, pode gerar hemorragias e transtornos anatômicos que são significativos, como vocês podem ver aqui nas imagens. Então a imagem superior a gente tem um ifema, que é esse conteúdo sanguíneo na câmara anterior do olho, a porção inferior a gente consegue ver um ifema quase que total. Aqui já vocês conseguem identificar alterações da íris. Quando eu mostro essa imagem agora, vocês conseguem identificar uma alteração do cristalino que foi deslocado. Ou seja, esses casos todos, mesmo sendo um trauma fechado, eles são casos cirúrgicos na grande maioria das vezes. E aqui, um simples corpo estranho. Qual é a ideia aqui de trazer essa questão do corpo estranho? Mais uma vez, basta que a gente tenha um colírio de fluoresceína, uma luz azul, para identificar se existe um ponto de lesão, para a gente conseguir identificar se tem um corpo estranho ou não. Identificou o corpo estranho, não precisa tentar tirar. Muitas vezes a manipulação faz com que o corpo estranho adentre ainda mais profundamente na córnea. Basta identificar. Identificou, sabe do que se trata? Encaminha. Isso vai facilitar muito para o paciente, para a recuperação dele e mesmo para o médico oftalmologista que vai receber. Uma outra coisa é que quando a gente fala de trauma ocular aberto, basicamente a gente tem 2 classificações. Ele pode ser penetrante ou ele pode ser perfurante. O penetrante é aquele trauma em que o ponto de perfuração é exatamente onde houve o toque. E o perfurante é quando nós temos um orifício de entrada e um orifício de saída. E aí, o que eu faço numa situação dessa? É simples, como é que eu vou identificar isso? Novamente, basicamente, se eu tenho um colírio de fluoresceína, se eu tenho uma luz azul, se isso é uma condição básica, eu consigo identificar, obviamente que eu vou conseguir encaminhar. E eu vou conseguir encaminhar isso adequadamente. Aqui só mostrando para vocês uma situação penetrante, é um ponto só. Aqui, obviamente, que é perfurante, a gente tem outras alterações. Eu já estou terminando, mesa. E gostaria de trazer isso aqui para vocês, coisas básicas. Olha, eu tenho um paciente, eu identifiquei que esse paciente tem um trauma perfurante ou penetrante, ou seja, existe um furo no olho. Por favor, façam a oclusão e encaminhem. Não, eu vou lavar melhor, vou compreender melhor qual é a situação. Não, façam a oclusão, como a gente tem as opções aí, encaminhe. Mas eu não tenho nenhum oclusor específico, utilize-se de um copo plástico. Coloca um copo plástico no olho do paciente lá, de forma que ele não leve a mão na lesão e encaminhe esse paciente. O paciente foi um politrauma, ele vai passar por outros procedimentos antes, não importa. Uma estrutura plástica não vai comprometer nenhum exame de imagem, tá bom? E aqui, só para finalizar,
É importante a gente lembrar da laceração ocular oculta. Às vezes o paciente ele chega para vocês, ele relata o trauma e não dá para ver nada. E nem necessariamente quando a gente instila a fluoresceína. Na grande maioria das vezes, o que vocês vão ver é esse aspecto de imagem de quemose, ou seja, existe um edema da conjuntiva. Muito cuidado com esses pacientes. Por quê? Porque a gente consegue identificar muitas vezes o corpo estranho através de um raio-x. A tomografia pode ajudar, mas não dá para pedir uma ressonância. Se a gente pedir uma ressonância, a gente tem um fragmento férreo lá dentro do olho, aquilo vai virar uma espiral e vai me gerar um transtorno definitivo, né? Então, só se atentem para isso, tá bom? Um raio-x é suficiente para a gente conseguir identificar, a imagem vai ser parecida com essa da tomo, vai estar, eu vou ter um ponto de reverberação, mas muitas vezes, às vezes isso é tardio, e eu percebo esse aspecto que vocês veem do olho direito do paciente por causa de uma siderose, ou uma catarata, que foi uma catarata aguda, secundária a um trauma, que a gente não viu, o corpo estranho, mas que ele está lá intraocular identificado aqui a imagem, tá bom? Eu encerro aqui, não tem mais tempo, e agradeço a mesa aí. Vamos chamar nosso amigo, nosso professor, Dr. Kimball. Ele é imunologista e oftalmologista, isso, doutor, com doutorado e pós-doutorado em Escola Paulista, da Unifesp. Obrigado, doutor. Ele falará sobre doenças sistêmicas tratadas conjuntamente com a oftalmologia. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a mesa, Rodrigo, auxiliadora, Vilma. Um prazer estar aqui no Congresso da MB, aos colegas aí da audiência aí, e vamos falar um pouquinho sobre as doenças sistêmicas. Kimball, vou pedir só que você dê uma ajeitadinha no seu microfone ou que vocês aumentem um pouquinho baixo, o né? volume deles. E aí? Sim, tá bom? Deixa eu ver aqui o pointer. Eu vou colocar aqui. Tá bom, é isso aí. Então nós vamos abordar o tema das doenças sistêmicas tratadas conjuntamente com o oftalmologista, não é? Lembrando aos senhores que em apenas 40% a 50% das inflamações oculares é possível estabelecer um diagnóstico de uma doença sistêmica. E aí, como não pode ser diferente, hoje tudo a gente vai para IA e vai pedir essa definição, né? Qual a importância do olho? O olho pode ser afetado por diversas doenças sistêmicas, já que compartilha vasos sanguíneos, nervos e tecidos com o restante do corpo. Isso é meio que óbvio, né? Mas é uma pergunta inicial para a gente começar a nossa explanação. E aqui eu abro um parêntese para os senhores para falar de uma história interessante. No século XVIII, essa planta aqui é uma orquídea originária de Madagascar, do sudoeste da África, e Charles Darwin, passando lá, ele jamais conheceu a mariposa que era capaz de polinizar essa orquídea, mas ele inferiu, através exatamente do formato da planta, que é uma planta que só florescia de noite, que obviamente haveria um animal que teria essa prosbóscida comprida para exatamente polinizar essa planta. E isso, essa mariposa foi descrita 40 anos depois. Então, Charles Darwin jamais visualizou essa mariposa. E por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, olhando no olho, a gente vai achar sinais que a gente não está vendo sistemicamente, mas que você pode inferir que, de repente, tem uma doença sistêmica associada, como, por exemplo, esse segmento anterior que a gente tem um PK granulomatoso, ou seja, trata-se de uma doença granulomatosa. Então, provavelmente, a gente vai achar alguma coisa sistêmica, mesmo que a gente não veja isso, não é? Então, isso é bastante interessante. E a mesma lesão inflamatória ocular ocorre em doenças diversas. Claro que o olho ele pode ser a ponta desse iceberg, mas a gente vai achar várias doenças, não é? Então, aqui, uma doença altamente prevalente aqui no Brasil, a tuberculose, não é? O tratamento da tuberculose, claro, pelo infectologista, só que muitas das vezes essa tuberculose ela vai se manifestar apenas no olho. Então aqui a gente está falando de uma tuberculose miliar, ou seja, uma tuberculose própria só do olho que não tem o acometimento pulmonar. Então isso é importante, que às vezes a gente manda essa carta para o colega para fazer o tratamento, mas lembrando que esse paciente só tem a doença ocular, não é? Aqui é um trabalho interessante mostrando as doenças esclerais, né, como a primeira manifestação de vasculite
ou doença do tecido conjuntivo em 38% dos casos. Então, vejam bem a enormidade das doenças sistêmicas que a gente tem com a manifestação do ponto de vista ocular na esclera. Então, isso é bastante interessante. A ceratite ulcerativa, quando a gente tem esse acometimento aqui na região lateral do olho, não é? No limbo, não é? Na córnea, aliás, isso infere um pior prognóstico para o paciente do ponto de vista sistêmico. Então, inúmeras vezes a gente pode afirmar para o colega reumatologista, se o paciente tem uma doença reumatológica associada, que ele deve e pode intensificar a imunossupressão. Então, ou seja, aqui mostrando que o olho não só ele demonstra um quadro de doença sistêmica, mas ele mostra um nível de gravidade dessa doença, né? As vasculites retinianas são bastante comuns também no nosso meio, aqui chamando a atenção da doença de BC, não é? Que aí a gente vai orientar o reumatologista da intensidade do tratamento. Então, mudou os guidelines do tratamento internacional de BC, porque antigamente a gente começava com drogas mais leves, agora, a partir do momento que você tem um quadro ocular grave inicial em BC, mandatoriamente você tem que iniciar com um biológico, fazer uma imunossupressão mais pesada. E aqui, mais uma vez, eu recorro a IA, não é, para mostrar e para alertar a gente, do ponto de vista médico, que hoje até criar a imagem, esse paciente não existe. Então, foi uma orientação que eu dei para a minha IA, para criar uma foto de uma vasculite retiniana com o exame da angiografia da retina. Então, esse é um paciente, digamos, virtual, para mostrar exatamente essas alterações. Então, assim, e aí voltando a falar da doença de BC, né, que é fundamental, né, a gente mostrar que essa doença tem o acometimento sistêmico, que para você fechar o diagnóstico, sim, você tem que ter a presença de aftas e úlceras, se bem que hoje a literatura mostra casos diversos onde você tem o BC ocular restrito, ou seja, o paciente não tem manifestação sistêmica e tem só o quadro ocular. Então, às vezes, é fundamental para o reumatologista fechar o diagnóstico, ele nos pede ajuda, né? Esse paciente tem alguma manifestação ocular para me ajudar a fazer o diagnóstico, então a gente recebe isso do colega reumatologista. E aí o BC, né, foi descrito por esse médico turco em 1937, que por sinal era um dermatologista, porque também você tem essa questão das úlceras aftas do eritema nodoso e posteriormente com acometimento ocular. Aqui eu mostro um segmento anterior bastante inflamado, com o hipópio, né, no segmento anterior. E aí o eritema nodoso, criado pela inteligência artificial, e o eritema nodoso que realmente existe real, né? Então isso ajuda muito os casos que a gente tem dúvida diagnóstica, pedir ajuda para os colegas dermatologistas. As aftas, que são geralmente dolorosas e duram em média 1 semana, então... E aqui a vasculite, que a gente vai olhar no fundo de olho, e às vezes o fundo de olho não tem muita alteração, mas na hora que você faz um exame de contraste, esse é um exame de contraste para ver exatamente a vasculite. Esse vazamento aí denota a atividade da doença. Outra doença de fundamental importância é o lúpus, não é? Que a gente divide com os patologistas, com os dermatologistas e os nefrologistas. É uma doença multissistêmica, né? Com abordagem clínica e o tratamento direcionado conforme a apresentação da mesma. Então, assim, é super interessante a questão do lúpus, porque tem manifestação renal, tem manifestação cutânea, tem manifestação do sistema nervoso central e tem manifestação ocular, obviamente. E quando tem a manifestação do sistema nervoso e sistema ocular, é um prognóstico um pouco mais reservado desses casos. Aqui é uma paciente que a gente viu há uns 2, 3 meses atrás. É um quadro de um lúpus cutâneo, padrão cutâneo, né? Mas aqui entra outro diagnóstico diferencial bastante importante. Essa paciente tem uma reatividade do lúpus ou ela tem rosácea? Então, o único colega que vai conseguir nos informar isso é a biópsia pelo dermatologista. Então, isso é bastante importante. E os quadros, do ponto de vista clínico, se assemelham, né? E aí, quando a gente olha no fundo do olho, a gente vê esses exudatos, e isso é um sinal de pior prognóstico, porque isso a gente está falando de microvasculatura. Quando acontece isso no rim também.
Então, é um paciente que mostra alteração cutânea importante, né? Nas costas também, aqui mais exudatos, né? Então isso daqui é um quadro agudo do paciente com lúpus que a gente tem que intervir. Olha o quadro vascular desse paciente, é o mesmo paciente, né? Então mostrando aí que o paciente tinha um acometimento múltiplo. E esse foi um caso padrão, que a gente conseguiu fazer a biópsia renal um dia depois. Então, a gente achou uma alteração renal importante nesse paciente. Então, o paciente estava em franca atividade e aí a gente tem que proceder com uma imunossupressão mais agressiva nesses casos. Outra doença que chama atenção, a poliangiite granulomatosa, né? A antiga granulomatose de Wegener, em 15% se inicia com comprometimento ocular. Então, aqui um caso gravíssimo de uma esclerite necrosante. Quando você tem necrose na esclera, é sinal de pior prognóstico. Então, é uma doença granulomatosa com acometimento ocular grave, né? Então, aqui a biópsia, mostrando mais uma vez essa área avascular da esclera. Então, você vê que é um olho hiperemiado, um olho vermelho, mas essa parte mais clara, eu costumo falar para os residentes que eu tenho receio do olho claro e não do olho vermelho hiperemiado, porque esse olho claro pode ser essa área de necrose, e aí sim, não basta só você usar corticoide, mesmo que seja pulsoterapia, você tem que introduzir imunossupressão mais grave nesses casos, né? E o pós-tratamento, você vê que tem uma melhora significativa, mas com uma sequela. E que sequela é essa? É o afinamento escleral. Então, ali, aquela parte mais escura que vocês estão vendo, é a coroide que você consegue ver através da esclera. Por quê? Você tem um rearranjo das fibras do colágeno. Então, o processo cicatricial, ok, o olho permanece com a integridade, mas é um olho que tem um risco maior de perfuração, por exemplo. E aí, claro, a gente vai ter a ajuda do patologista, do reumato e oftalmo no tratamento. Poliarterite nodosa, o envolvimento ocular em 10 a 20% dos casos, é extremamente grave, né, esse tipo de manifestação. E aqui eu vou partir agora para as doenças que são mais prevalentes no nosso meio, né? A toxoplasmose é a veite infecciosa mais comum no Brasil, então a gente tem muito paciente que vem com um diagnóstico já afirmado clinicamente do colega infectologista, e aí a gente vai avaliar o fundo do olho, e mesmo que não tenha alteração do fundo do olho, aqui é uma alteração clássica, é mandatório que se faça o tratamento. Por quê? Hoje a gente tem convicção que você tem permanência dos cistos no sistema nervoso central. Então, mesmo que o paciente seja oligoassintomático, ou seja, com poucos sintomas, é obrigatório você tratar para evitar as complicações futuras desses casos, né? A retinopatia hipertensiva, né, o controle da hipertensão arterial sistêmica pelo clínico e cardiologista. Então, às vezes, a gente vai fazer o diagnóstico e pode sugerir para o paciente procurar o colega cardio ou clínico, porque você vê a alteração no fundo do olho, é importante para isso. E a melhora do fundo do olho coincide com o tratamento adequado da hipertensão desse paciente. Então, é fundamental esse acompanhamento conjunto, né? A retinopatia toxoplasma no paciente HIV, vejam bem que se vocês lembrarem do caso que eu mostrei antes de toxo, é bastante diverso. Por quê? Porque quando você tem uma imunossupressão nesses pacientes, a lesão é bastante atípica, né? Então, e nesse caso, é até interessante que a gente pode inferir que o CD4 do paciente está razoavelmente preservado. Por quê? A partir do momento que você tem inflamação no olho, você tem que ter CD4 viável para isso. E aí, claro, é o colega infectologista que vai nos auxiliar na condução. A tuberculose e HIV é uma realidade no nosso meio, e aqui a gente já vê um quadro um pouquinho diverso. Lembrem que no caso da toxoplasmose eu mostrei um processo inflamatório bastante extenso, e aqui não tem muita inflamação, então é um paciente que tem um comprometimento do sistema imunológico. Quanto menos inflamação, mais você pode inferir que o CD4 está abaixo desse paciente, né? O CMV é extremamente importante, é uma causa prevalente de cegueira nos pacientes HIV, né? E aí a gente vai pedir ajuda para o infectologista, nefrologista pós-transplante renal, então é uma realidade, né? E, claro, a gente tem que fazer a avaliação. A diferença é que quando o paciente é pós-transplante, esse paciente vai se curar do CMV. E o CMV no paciente HIV vai depender do status imunológico desse paciente. Um diagnóstico e tratamento com a radioneuro no caso da esclerose múltipla, então principalmente mulheres jovens,
Então é fundamental, às vezes você tem um processo inicial de uma neurite ou uma vasculite, como eu estou mostrando aqui, e aí é mandatório que se faça exame do sistema nervoso central, porque essa paciente pode, a posteriori, desenvolver o quadro de esclerose múltipla. Então, às vezes, a primeira manifestação é ocular, então o paciente chega no consultório com isso, com essa queixa. E aí a gente pode achar essas células na periferia do olho, que a gente chama de snowballs, né? Então, que a gente vê claramente isso com o exame do fundo do olho. E aqui uns PKs extremamente granulomatosos, né? Então, isso em mulheres jovens é fundamental a gente abrir o leque para o diagnóstico de esclerose múltipla. O fundo do olho dessa paciente. A sarcoidose é outra, uma doença ocular com cerca de 80% do comprometimento pulmonar. Então, a gente vai ter a associação do oftalmo, pneumo e o rádio aí para fazer o diagnóstico. Os nódulos de íris, que isso é um caso que poderia ser facilmente confundido com a questão tumoral. A sarcoidose com os nódulos trabeculares, que pode levar ao glaucoma. Então, aqui é uma foto bastante interessante. O colar de pérolas de sarcoidose. Vogt, que é uma outra doença que tem um cometimento do sistema nervoso central e da pele. Então, interação do oftalmo, do neuro e do dermato. Os nódulos de Dahlen-Fuchs nos pacientes com Vogt. Aqui o fundo do olho com exame contrastado. Sífilis, né? Claro, uma DST de amplo aspecto aí, com uma interação fundamental do oftalmo, do dermato e do infecto. Então, aqui as manifestações do rash, máculo papular, que é importante para o dermatologista ajudar a gente, o infecto também. Na retina, a gente vê a retinite punctata, a ceratite intersticial, a córnea mostrando aqui. Hanseníase, que é uma doença esquecida, mas que é bastante importante, então, com acometimento ocular. A dengue, né, essas arboviroses, a chikungunya, a manifestação do fundo do olho. E o melanoma, né, aqui ao final, a parte da interação com os colegas oncologistas, então é fundamental isso. O linfoma, que é de extremo dificuldade de diagnóstico, aí o fundo do olho bastante exuberante. E o metástase da CA de mama 5 anos depois que o paciente apresentou o quadro inicial. E aqui, com muita alegria, que é a primeira vez que eu mostro em público a capa do livro que a gente vai lançar daqui um mês, no nosso congresso em Curitiba, que estão todos convidados. São 425 doenças em 2.000 páginas. Muito obrigado. Obrigado, Kimbo. Nós vamos prosseguir com as aulas, depois a gente abre para discussão. Então, eu vou convidar a doutora Karina Yamashita, que vai falar sobre como avaliar a visão para atestados e benefícios previdenciários. A doutora Karina é médica oftalmologista, especializada em visão subnormal e reabilitação pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira e Visão Subnormal. Obrigada pela presença, Karina. Eu tirei muita coisa do manual do INSS, tá? Então, talvez não seja o que a gente use muito na prática oftalmológica, mas quando a gente precisa falar de perícia, eu preciso avaliar primeiro a atividade laboral desse paciente, a atividade que ele vai exercer e avaliar a capacidade visual desse paciente. Então, para isso, secundário a isso, eu vou enquadrar esse paciente. Ele quer um benefício previdenciário, então auxílio-doença, uma majoração de 25% na aposentadoria por invalidez e outros benefícios, ou a questão da medicina do tráfego, né, da CNH. Então, eu vou falar um pouquinho das duas coisas, tá? A função mais importante que a gente vai avaliar e que tem que constar no laudo é a acuidade visual. Então, tudo na oftalmologia começa com a acuidade visual. E aí a gente deve medir sempre a acuidade visual para longe e para perto, com correção, se o paciente usar, e sem correção também. Tudo na oftalmo a gente faz primeiro o olho direito e depois o olho esquerdo, né? E aí, o que a gente usa, né? O que eles preconizam nesse manual do INSS para medir a acuidade visual de longe? Então, a gente tem essa tabela, que é a tabela de Snellen. Então, a gente vê aqui que são caracteres que não foram escolhidos aleatoriamente, então cada letra ela forma um ângulo visual de 5 minutos de arco e cada parte dessa letra 1 minuto de arco, tá? Nem toda tabela tem esse cuidado. Essa tabela é da Precision Vision, que é uma loja que vende tabelas, né? Mas a gente só encontra nos Estados Unidos. Mas aí a gente consegue entender por que algumas vezes o paciente vê uma letra e não vê a letra ao lado. Porque as letras têm resoluções visuais diferentes, tá?
E aí a gente tem, na lateral das tabelas, a notação fracionária, né, que eu vou explicar para vocês o que significa. Então, um 20-200, que é o E grandão lá em cima, até o 20-20 ou 20-15 aqui embaixo. E também a notação decimal, né? O que a gente mais usa é a fracionária, tá? Essa tabela deve ficar a 6 metros do paciente. E aí vocês vão perguntar, e se eu não tiver uma sala com 6 metros? Aí vai ficar difícil usar essa tabela. A gente tem projetores que conseguem ajustar para a distância que eu tenho da sala, mas essa tabela necessariamente precisa de 6 metros, tá? Para perto, a gente usa a tabela de Jagger. Então, a tabela de Jagger é essa aqui, que vai de J1 a J6, e ela foi feita para ser usada a 33 centímetros do rosto do paciente. E aí eu vou medir também com correção e sem correção, se o paciente tiver alguma ametropia. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, da equivalência, né? Então, quando eu tenho a fração aqui, por exemplo, 20/200, corresponde a 0,1 na notação decimal. E aí, o que significa essa notação fracionária? Então, eu tenho o numerador e o denominador. O numerador, 20 pés, significa que ele está a 6 metros, né? E, por exemplo, um paciente que vê 20/100, o que um paciente normalmente viria a 30 metros, esse paciente está vindo a 20 metros. É isso que significa essa notação fracionária, e é o que a gente mais usa. Existe também a notação 6, mas não é muito utilizada, mas só para vocês saberem que o 6 vem dos 20 pés, que a tabela foi preconizada, tá bom? Também no manual consta, se você tem um paciente que usa correção, mas não trouxe, ou o paciente tem uma correção muito antiga, a gente pode medir a visão com o buraco estenopeico ou fenda estenopeica, que nada mais é do que esse aparelhinho aqui, com os furinhos de aproximadamente 1 milímetro, tá? Então, primeiro eu meço a visão, eu abro essa janelinha aqui, meço a visão sem a fenda estenopeica, e depois eu coloco, e aí a gente vai ver se essa baixa de visão ou essa dificuldade visual tem relação com a ametropia do paciente ou não. Ela corrige mais ou menos 4 dioptrias, né? Então, não é confiável, mas só para a gente ter uma ideia se tem a ver com o grau ou não desse paciente, tá? E aqui a gente, na oftalmologia, a gente não usa muito esse termo, quantos % você enxerga, né? Então, para termos de laudo, é acuidade visual e campo visual. Eventualmente, um juiz pode pedir, eu quero saber a porcentagem. E aí a gente tem uma tabela no manual, que foi tirado da AMA, né, que é a Associação Médica Americana, foi elaborado pela doutora Eleanor Fay, que é uma oftalmologista americana. E aí eu tenho aqui, por exemplo, um paciente que é 20/30, eu tenho uma perda de 15% da visão. Um paciente que é 20/400, eu tenho a perda de aproximadamente 90% da visão. Isso caso o juiz solicite, a gente tem essa tabela de equivalência, ok? E aí uma outra função visual muito importante de a gente avaliar é o campo visual. Campo visual é aquilo, eu fixei num ponto e o que eu consigo ver simultaneamente fixando nesse ponto, tá? E a gente tem várias maneiras de medir, de avaliar o campo visual do paciente. Então, tem o campo visual de confrontação, que o paciente vai ficar a 1 metro do perito, e aí eu ocluo o olho, por exemplo, vou examinar o direito, ocluo o olho esquerdo, e ele vai olhar para o meu olho direito, contralateral, tá? E aí eu vou apresentar um objeto nas várias direções, lembrando que campo superior e nasal nós temos 60 graus de campo, inferior 75 graus, e temporal é o maior campo, que são 100 graus, tá? E não é, assim, preciso, obviamente, mas só para a gente saber se realmente bate com aquele exame que ele trouxe, se ele trouxe uma campimetria, eu posso atestar rapidinho para ver se realmente tem essa alteração, tá? A tela de Ansler, ela é essa tabela aqui que a gente tem no consultório. Então, essa aqui é uma tela de Ansler, que tem esse pontinho central, serve mais para avaliação de alterações maculares, então alterações de visão central. Eu peço para o paciente colocar a correção e fixar nesse pontinho central e avaliar se ele tem alguma distorção da imagem ou alguma área de escotoma. Então, aqui seria uma tela de Ansler com alteração, uma maculopatia
a gente vê uma distorção aqui, pode ter edema, então é só para avaliar essa parte central, mas para termos de laudo, não é muito utilizada. Então, o que a gente mais usa aqui é a perimetria automatizada ou a perimetria de Goldman. Goldman é difícil a gente achar, é a perimetria manual. São poucas pessoas que fazem, então o mais utilizado mesmo que a gente deve solicitar é a campimetria automatizada Humphrey ou Octopus. Tá? A gente encontra ainda mais Humphrey nas clínicas. Qual campo que eu peço? Na oftalmologia, em geral, a gente usa mais o 10.2/24.2, em casos de glaucoma, por exemplo, para segmento de glaucoma, mas na perícia, o campo visual 30.2. Tá? Por que eu uso 30.2? Ele avalia mais pontos. Né? Então, se eu tiver uma alteração periférica, eu consigo captar no campo 30.2. Então, ele avalia 76 pontos, enquanto o 24.2 avalia 54 pontos. O que é importante eu saber do campo visual? Claro, ninguém que não é oftalmo não precisa saber detalhes, mas eu preciso saber aqui, foi um exame confiável ou não? E aí eu vou olhar aqui as perdas de fixação, que devem ser menores que 20%, o falso positivo e falso negativo. O que é o falso positivo? É quando o paciente é aquele happy trigger, aperta, tem estímulo, não tem, ele está lá apertando, achando que está enganando e fazendo o exame, tá? E aí esse parâmetro tem que ser menor que 33%. O falso negativo é quando eu já testei esse ponto e eu retesto ele e o paciente não responde. Então, eu testei numa intensidade, numa intensidade maior, ele respondeu a primeira vez, aí eu retesto esse ponto, que é uma intensidade maior ainda, e ele não responde. Então, isso é o falso negativo. Ele deveria ter visto, né, porque ele já viu uma intensidade mais baixa, mas não apertou o botão no momento. Tá? E aí, aqui, só para a gente ilustrar, a gente tem a mancha cega, que é esse ponto preto menorzinho aqui, que seria correspondente ao nervo óptico, né? E aí essa mancha cega é onde eu não tenho fotorreceptor, por isso que eu tenho essa mancha escurinha. E aqui uma alteração, esse campo aqui ele está alterado, ele tem uma alteração, um escotoma, né? Uma área que não enxerga ali, nasal superior. Lembrando que a correspondência da retina e do campo é inversa. Então, se eu tenho uma alteração na retina inferior, o campo ele vai vir alterado na parte superior, tá bom? Aqui, para a gente lembrar também, né, quando eu pedi um campo visual, das alterações neurológicas. Então, eu tenho as heminopsias e as quadrantopsias, de acordo aqui com a altura da lesão da via óptica. Para condutores de veículo, então, aí falando mais de medicina do tráfego, a gente tem a resolução 425, né, do CONTRAN, e aí também a avaliação da acuidade visual, campo visual, e a gente vai falar mais para frente do que testa aqui. Então, pacientes que forem, candidatos, né, que forem fazer o exame, a gente tem que ver qual categoria que ele quer atender. Né? Então, categoria A, C, C, A e B, C, D, E, que aí tem mais restrições, que seria caminhão, né, ônibus, cargas pesadas. Então, tudo isso a gente tem na resolução. E aí eu vou avaliar a acuidade visual. Então, eu vou dar só um exemplo aqui para não ficar muito extensa a aula. A categoria B, por exemplo, né, que é carro. Então, eu tenho que ter uma acuidade visual maior ou igual a 20/40 em cada olho, ou 20/30 em um dos olhos, e o outro olho eu posso ter até percepção luminosa ou SPL. Aí seria a visão monocular. Tá? O campo visual ele deve ser maior ou igual a 120 graus em um olho, ou posso ter 60 graus em cada olho. E aí, quem já foi fazer carta, exame do CNH, deve ter visto esse aparelhinho aqui, eu espero que sim, né? Não são todos os médicos que fazem, mas esse aparelhinho é um campímetro, né? É bem rústico, mas é esse exame que eles fazem na CNH. E aí avaliar grosseiramente qual que é o campo de visão desse paciente em cada olho. Óculo um, óculo outro, e vejo qual que é o campo de visão. Lembrando que categoria A e B, eu posso ter pacientes com estrabismo, tá? Então, se ele quiser se candidatar à categoria C, D e E, ele não pode. Tá? Visão monocular, categoria C, D e E também não pode aplicar. E quanto à identificação das cores, a gente testa com teste de Shihara, mas para tirar a carta, o paciente não precisa reconhecer as cores. Ele tem que saber a ordem. Então,
sabendo a ordem, você pode liberar a carta para esse paciente. E aí eu preciso explicar para vocês alguns conceitos que eu acho complicado para quem não trabalha com oftalmologia ou baixa visão. Cegueira é um conceito, visão subnormal, outro conceito. Tá? Então, cegueira é a acuidade visual igual ou menor que 20/400 no melhor olho e sempre com a melhor correção óptica, certo? A OMS ela ainda considera o campo visual menor que 10 graus cegueira. Então, se eu tenho uma visão 20/20, paciente com glaucoma super avançado, um campo super tubular, ele é 20/20 de visão, que seria 100%. Mas tem um campo visual menor que 10 graus, pela OMS eu posso considerá-lo cego, tá? Cegueira. E aí entra o outro conceito de visão subnormal ou baixa visão, que é a minha especialidade, que é o paciente que tem a acuidade visual com correção no melhor olho entre 20/60 e 20/400. Ele tem uma baixa visão, mas ele não é considerado ainda cego, ok? E aí a gente vem para a CID-10 e depois eu vou falar um pouquinho da CID-11, que veio para confundir um pouco as coisas, né? Então, a CID-10 ela classifica de acordo com o grau de comprometimento visual e a acuidade visual corrigida. Então, eu tenho a deficiência visual moderada, que seria grau 1, deficiência visual grave, grau 2, cegueira 3, cegueira também mais profunda 4 e a 5, que eu não tenho percepção luminosa. Então, se atentem aqui que eu tenho na deficiência visual moderada o 20/70 de visão. A partir de 20/70, deficiência visual moderada, visão subnormal, tá? E aí veio a CID-11, que ainda não foi implementada, mas vai entrar, e provavelmente em 2027 deve estar completamente implantada. E aí a gente vai prestar atenção aqui, ó, deficiência visual leve entra o quê? O 20/40. Então, isso vai ter um impacto gigante, né? De 20/70 para 20/40, a gente vai ter muita mudança aí. Então, deficiência visual leve vai englobar 20/40 a 20/70 de visão, tá? Isso é só para vocês saberem, no laudo ainda coloco tudo relacionado a CID-10, tá? E aí eu classifico aqui, sempre no laudo eu coloco o CID. O mais importante para a gente saber aqui, CID 54.0, que seria cegueira em ambos os olhos, o 54.1, que é cegueira em um olho e visão subnormal em um outro. Então, por exemplo, paciente que tem 20/400 num olho e 20/60 no outro. Cegueira em um olho, visão subnormal no outro. H54.2, que é a visão subnormal nos dois olhos, tá? E H54.4, quando eu tenho cegueira em um olho e outro olho, visão normal. E o H54.5, visão subnormal em um olho e visão normal no outro olho. Então, só para a gente saber que no exame oftalmológico a gente tem a acuidade visual, a ectoscopia, e o oftalmo vai avaliar também outras funções visuais e o que ele julgar necessário. Não é para todo paciente que eu tenho que fazer todas essas avaliações, tá? Como que eu faço o laudo de acuidade visual? Eu, oftalmologista, eu, Karina, né? Então, eu sempre coloco desse jeitinho aqui. Declaro a pedido e consentimento que o paciente tal apresenta ao exame oftalmológico, na presente data, acuidade visual, sempre colocar com a melhor correção. Coloco olho direito, notação fracionária, tá? Nos dois olhos, e o CID, que é o mais importante, que é o que eles mais querem, né? E aí agora saiu, né, a lei a partir de 21, que ela foi feita pelo Jair Bolsonaro, mas que realmente foi aprovada, que é a visão monocular. E isso os pacientes adoram saber, né? O que eu tenho direito da visão monocular? Então, ele classifica a visão monocular como deficiência visual mesmo. Então, o paciente pode requerer concorrer a cotas para PCD. Então, tudo que o PCD tem direito, a visão monocular agora entra, tá? Solicitar isenção de IPI e IPVA na compra de veículos. Eu posso solicitar benefício previdenciário, então BCP, LOAS, mas isso depende também de outros fatores, não é só ter a visão monocular, tá? E vagas para concursos públicos. Então, além do laudo médico do oftalmologista, vai ser feita essa análise, mas o INSS vai avaliar a avaliação biopsicossocial, para ver se esse paciente realmente tem direito a, por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença. Então,
é um trabalho em conjunto, não só o laudo da oftalmologia. E aí vocês vão perguntar, e o paciente que simula a visão, o que eu posso fazer? A gente tem o potencial visual evocado, que pode ser solicitado, né? Ele vai avaliar se a via óptica está íntegra, tá? Mas a gente tem que observar também como que o paciente se comporta, né, no consultório, se ele pega algum objeto, se ele se movimenta bem. Então, ele acaba dando sinais, a gente consegue perceber quando é uma simulação, tá bom? E aí eu vou diferenciar, quando eu pedir esse exame, se é realmente uma alteração orgânica ou não, e evitar esses casos de simulação, tá? É isso, obrigada. Estou à disposição para as dúvidas. Bom dia a todos. Excelente palestra. Obrigado a todos. Vou começar com o Dr. Pedro. Dr. Pedro, o que para o médico generalista sobre anestésico tópico, o senhor comentou sobre o anestésico e o perigo de utilizar o anestésico, o corticoide também, e falar um pouquinho sobre na parte oftalmológica, esse recém-formado, às vezes, não passa muito pela oftalmologia, sobre a telemedicina. Se o senhor acredita também, o que a gente poderia fazer para melhorar um pouco mais esse acadêmico? Obrigado. Eu que agradeço, então acho que por partes, né? Quando a gente fala a respeito de anestésico tópico, muitas vezes o uso gera transtornos graves. O paciente acaba que não tem a sintomatologia da dor, do desconforto, o quadro infeccioso ou de necrose da córnea pela liberação das colagenases, ele é progressivo, além de que o próprio anestésico em si, ele tem um efeito tóxico para a córnea. Então, isso pode gerar transtornos que são importantes, desde a perfuração ou o melting, que é o derretimento da estrutura de colágeno, lembrando que a córnea ela é uma estrutura avascular. Então, esse tipo de cuidado é importante. Com relação aos corticoides, é que a corticoterapia, quando inadequada, ela acaba potencializando uma eventual infecção. E não necessariamente todo mundo tem aquele aparato do colírio de fluoresceína, mas a luz azul para identificar se existe ou não uma lesão, e acaba prescrevendo o corticoide e o paciente tem uma piora significativa. Mesmo que a gente esteja falando sobre um quadro, por exemplo, de uma conjuntivite adenoviral, o uso do corticoide, inicialmente, ele vai acabar que ele prolonga, né, o processo infeccioso. Então, de forma geral, eu entendo que não deve ser prescrito se a gente não tem um embasamento melhor, um exame adequado. Com relação ao fato da interface, eu acho que essa é a grande sacada da medicina. Eu entendo que a interface ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E desde que isso seja feito de forma adequada, sempre há benefícios. Então, não se trata de uma telemedicina, né? O que eu falo é um segmento da telemedicina que é a teleinterconsulta. Desde que nós estejamos falando de médicos para médicos, todo e qualquer equipamento que possa permitir esse link, essa interface, essa ponte, sem dúvida nenhuma vai trazer benefícios. Hoje, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem um projeto piloto que está acontecendo em Manaus, onde nós temos uma interface com a Universidade Federal de Manaus e nós vamos iniciar o atendimento de algumas populações ribeirinhas, usando um equipamento parecido com aquele, onde a equipe da oftalmologia vai estar remota. Queria fazer 2 comentários, assim, baseado no que vocês apresentaram, que é extremamente relevante. As apresentações foram muito boas e muito completas. Ainda nessa parte do trauma, eu costumo comentar com os não oftalmologistas. Quem dá plantão vai se deparar com pacientes de oftalmologia em diferentes horários do dia, né? Tem o trabalhador, que em geral chega vítima de algum tipo de acidente de trabalho já no final da tarde, é o mais frequente, e tem o paciente da madrugada. O paciente da madrugada, muito frequentemente, é uma senhora, é mulher, tem mais de 60 anos e ela pode ter glaucoma agudo. E essa mulher vai ter uma queixa de dor ocular, mas a dor é tão intensa que muitas vezes ela é irradiada. Então, ela chega com dor de cabeça e muito intensa de um lado. Leva muitas vezes ao diagnóstico
de uma enxaqueca ou até de AVC, por conta da dor tão severa. E quando se faz o exame dessa paciente, não tem reflexo pupilar, a paciente está em midríase. Então, isso às vezes gera confusões. Então, lembrar que essa é uma das poucas situações de emergência que vocês são absolutamente relevantes para resolver até que chega um oftalmologista para o tratamento final. Então, aquela receita que ele deu de bolo, aquela receita precisa estar conosco. Hoje a gente tem uma série de mecanismos de IA que colaboram, mas, na verdade, a ideia é essa. A gente precisa reduzir a pressão intraocular desse paciente, saber alguns outros sinais para diferenciar isso. Então, é bastante relevante a gente prestar atenção nesse aspecto, não é? Só complementar uma coisa, né? A grande diferença entre um acidente vascular encefálico mal diagnosticado e um glaucoma agudo pode ser definido pela simples palpação do globo ocular. É nítido que vai haver uma diferença de tensão e significativa entre um olho e o outro. Isso. E a oclusão, né? Eu anotei umas coisas aqui que eu acho importante. Vocês repararam que os dois falaram em midríase. Eu acho que uma das principais coisas, vamos dizer assim, doenças importantes é fazer diagnóstico diferencial de olho vermelho. E olho vermelho, basicamente, que leva ao pronto-socorro na urgência de forma aguda, basicamente são 3 doenças. 2 delas que foram faladas aqui. Uma é o glaucoma, a outra é a uveíte, que também dói, e a terceira é a conjuntivite. E de dica, coisas que a gente realmente consegue averiguar no pronto-socorro glaucoma tem olho vermelho, a dor é muito intensa, é comparada com cólica renal, se puder fazer um paralelo assim da clínica médica, então o paciente chega transtornado e ele tem midríase. A uveíte, o olho é vermelho, em geral, quando ela é anterior, o paciente também tem dor, tem uma fotofobia, geralmente ele chega, diferente do o paciente nem se mexe, ele pode chegar com edema palpebral, porque ele tem lacrimejamento, fotofobia, ele tende a fechar o olho e ficar passando o lencinho, o que dá um edema. Mas, importantíssimo, esse paciente tem miose, ele não tem midríase. Diferente do outro que tem midríase, esse tem miose. E a conjuntivite é um quadro vermelho, olho vermelho pode ou não vir acompanhada de dor, às vezes tem, mas principalmente reflexos pupilares estão normais, e esse paciente ele refere prurido. Pode referir sensação de corpo estranho, mas ele refere prurido. Acho que o que do Kimball falou, que é extremamente importante, é que perda súbita da visão, geralmente o acometimento é do fundo de olho em outras doenças e urgências da retina, e aí o encaminhamento ele é obrigatório e ele deve ser feito imediatamente, como as outras doenças também. Anestésico e corticoide, nunca usar, nunca usar. Isto é único e exclusivamente para uso do oftalmologista após realizado o diagnóstico diferencial. E acho que é importante, como todo mundo é clínico geral, exatamente essa noção que foi dada, né? Que doenças sistêmicas, elas podem acometer os olhos, independente de uma forma súbita e que seja urgência ou não. Então, é muito importante que o clínico geral e que o médico geral, ele saiba que muitas doenças devem ter acompanhamento oftalmológico concomitantemente ao longo do tratamento deste paciente. Acho que era isso que eu queria. Eu queria comentar 2 pontos que eu não tive o tempo hábil para falar, mas assim, que é extremamente importante. Primeiro, principalmente para os colegas pediatras, né, lembrar que criança não tem, às vezes não tem queixa visual, mas que o teste do olhinho é fundamental, mas que depois ele tem que ser avaliado por um oftalmologista, porque ele tem um período crítico de até 7, 8 anos, que se ele não desenvolver a capacidade visual, ele vai ter um problema que chama-se ambliopia. Então, sempre orientar as mães a procurarem o oftalmologista, mesmo que a criança não tenha queixa. 1. 2. Não existe coceirinha no olho. Coceira no olho é extremamente importante e pode levar a uma doença grave que a gente chama de ceratocone. Então, a criança que coça o olho
tem que ser avaliada por um oftalmologista. Então, 2 dicas aí, principalmente nessa parte pediátrica. Eu queria aproveitar e dar uma outra dica. Se você tem uma fluoresceína e você está com uma dificuldade para ver o olho, você pode pegar uma caneta normal, essa que você escreve em CDs, e pegar uma lanterna e pintar a parte anterior. Então, você vai ter ali uma possibilidade de visualizar um pouco mais as estruturas intraoculares. Dá para ver um corpo estranho também após lavar. Eu queria fazer uma pergunta, Dr. Kimball. O que nós poderemos, hoje, a IA, igual o senhor começou na sua palestra, está muito ativo, né? O que nós poderíamos hoje agregar na área médica, na área oftalmológica, principalmente para esse médico generalista com a IA? Eu acho importante, porque, primeiramente, a gente passou para a era que o paciente chegava com a gente assim, ó, eu dei um Google e procurei, né? Então, agora já é a segunda etapa da questão da inteligência artificial. Muito importante saber perguntar e saber filtrar. Nós estamos numa era agora de muita informação, mas de pouca formação. Então, mesmo para você identificar e conseguir conversar com a IA no nível médico excelente, digamos assim, você tem que ter o conhecimento básico. Então, é fundamental. É uma ferramenta a mais, mas jamais, pelo menos por enquanto, vai substituir a questão médica da decisão do que é o melhor para o seu paciente. Então, é uma ferramenta a mais que pode facilitar o dia a dia do consultório, principalmente para fazer relatório, às vezes exame de imagem, isso ajuda. Mas a gente ainda tem que ter um pouquinho de cuidado com essa questão da IA definir o que a gente vai fazer com os nossos pacientes. Ao microfone, fala no microfone, por gentileza. Pode continuar, que a gente está te ouvindo aqui. E eu fico na dúvida com relação ao tempo de afastamento laboral, que para não causar muita morosidade no setor, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar pouco tempo para não contaminar outras pessoas. Tem lugares que falam 5 a 7 dias, outros 8 a 11 dias. E aí eu gostaria de saber a opinião dos doutores, qual o tempo ideal para deixar afastado? Ótimo. Vou só repetir a questão dela, que é tempo de afastamento por conjuntivite. Principalmente as conjuntivites virais, que tem muito edema, o paciente tem muita queixa. Por quanto tempo eu afasto esse paciente do ambiente de trabalho? Karina. Bom, conjuntivite é um diagnóstico que a gente precisa avaliar a lâmpada de fenda. Se eu não tenho condições de fazer isso e desconfio realmente que é uma conjuntivite, o que a gente vai ver? O que a gente vai ver no exame, no aparelho, né? A gente vai ver folículos na conjuntiva. Então, se eu realmente desconfio que é uma conjuntivite e não tenho condições de encaminhar para o oftalmo, eu costumo afastar 7 dias. Tá? Lembrando que conjuntivite, gente, é contato, não é pelo ar. Todo mundo, ainda tem gente que acha que passa pelo ar. Então, é contato com a secreção, né? Então, orientações de higiene, trocar a toalha, a fronha do travesseiro, compressa gelada, lubrificante e afastamento. Eu afasto 7 dias. Tá? Não sei se alguém tem alguma conduta diferente aqui. Bom, eu acho que essa é uma orientação geral, né? Primeiro, orientações em relação a contágio, né? Mas um afastamento ao redor de 7 dias ele é previsto. É bastante pertinente para um quadro de viral, diferente de uma bacteriana, onde você, depois de alguns dias com antibiótico, você libera o paciente com mais facilidade. E nesses quadros de viral, normalmente você tem um inchaço muito grande, um edema palpebral, que até dificulta o paciente ficar de olho aberto no ambiente de trabalho, para além da contaminação. Tá certo? Bom, nós vamos ter que encerrar aqui nossa sessão, porque nossos colegas que vão participar da próxima já estão aqui presentes, mas nós seguimos aqui pelo Congresso. Inclusive, nós temos um estande do nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia aqui na área de exposição, onde nós estamos disponíveis e vocês poderão ter nossos contatos também. Muito obrigada pela atenção de todos.